Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Resto da divisão de um número por 4, conjunto de números. Vamos analisar o quadro de 4 linhas sobre a divisibilidade por 4, apresentado no vídeo anterior. Em particular as segunda e quarta linhas, que são iguais. Essas duas linhas apresentam o resto de divisão, quer dos números formados pelos respectivos dois últimos algarismos, pelo divisor 4. Analisando os restos das divisões, permite-nos concluir em termos gerais, que os restos da divisão de um qualquer número por um divisor, pertencem ao conjunto dos números maiores ou iguais a 0, e menores do que o número inteiro imediatamente inferior ao divisor. Em particular, relativamente ao divisor 4, esse conjunto de restos das divisões é constituído por 4 elementos, o 0, o 1, o 2 e o 3, sendo que este último resto, o 3, corresponde ao inteiro imediatamente à esquerda do divisor 4. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. Qual o resto da divisão de 320 por 4? Justifica. A divisão de 320 por 4 é uma divisão exata, porque o resto da divisão é igual a 0. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 4, o resto dessa divisão tem 4 hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1, 2 ou 3. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 320 por 4, seria suficiente efetuar a divisão do número formado pelos dois últimos algarismos, por 4. Se o número formado pelos dois últimos algarismos é o 20, podemos confirmar que a divisão deste por 4 tem como resto o mesmo que obtivemos na divisão de 320 por 4. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 4, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 4 é aquele que se obtém quando se divide por 4 o número formado pelos seus dois últimos algarismos. Exercício 2. Qual o resto da divisão de 103 por 4? Justifica. A divisão de 103 por 4 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 3. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 4, o resto dessa divisão tem 4 hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1, 2 ou 3. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 103 por 4, seria suficiente efetuar a divisão do número formado pelos dois últimos algarismos, por 4. Se o número formado pelos dois últimos algarismos é o 03, ou seja o 3, podemos confirmar que a divisão deste por 4 tem como resto o mesmo que obtivemos na divisão de 103 por 4. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 4, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 4 é aquele que se obtém quando se divide por 4 o número formado pelos seus dois últimos algarismos. Exercício 3. Qual o resto da divisão de 139 por 4? Justifica. A divisão de 139 por 4 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 3. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 4, o resto dessa divisão tem 4 hipóteses. Se não é 0, tem que ser 1, 2 ou 3. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 139 por 4, seria suficiente efetuar a divisão do número formado pelos dois últimos algarismos, por 4. Se o número formado pelos dois últimos algarismos é o 39, podemos confirmar que a divisão deste por 4 tem como resto o mesmo que obtivemos na divisão de 139 por 4. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 4, que nos diz
que o resto da divisão de um qualquer número por 4, é aquele que se obtém quando se divide por 4, o número formado pelos seus dois últimos algarismos.